O que significa invocar o nome do Senhor? Invocar o nome de Jeová. No original seria aqui invocar o nome de Jeová ou Javé, dependendo da tradução, não é? Porque na Bíblia nós encontramos essa expressão, invocar o nome do Senhor. O que é invocar o nome do Senhor? E quem é esse Jeová? Quem é esse Senhor Jeová? Não é que a Bíblia fala? Quando nós encontramos lá em Êxodo, Moisés vendo um arbusto pegando fogo, ele se aproxima para ver o que era aquilo, e aí Jeová fala com ele. E ele pergunta, né, para o Senhor, qual é o seu nome? Porque o Senhor falou que ia mandá-lo para libertar o seu povo. Ele fala, mas quem eu direi que me mandou? Quem eu vou dizer que me mandou? O Senhor responde para ele assim, diga que eu sou te enviou. Eu sou o que sou. Tem uma tradução melhor para essa frase, eu sou o que sou, que seria mais ou menos assim, eu serei sempre aquilo que sou. É mais no sentido futuro, eu serei sempre aquilo que sou. Por isso que quando você vai lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, nós reencontramos esse mesmo Jeová que conversou com Moisés naquele arbusto que queimava, e ele se apresenta. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, para não deixar dúvidas, Jeová é o mesmo Jesus do Novo Testamento. Jeová é o mesmo Jesus do Novo Testamento. Não acreditem aí numa seita que dizem ser testemunhas desse Jeová do Antigo Testamento, porque eles não creem que seja o mesmo Todo-Poderoso, que fala aqui em Apocalipse 1:8. Então, eu sou o que sou, ou eu serei sempre aquele que sou. Então, quando você pensa em invocar o nome do Senhor, e aqui fala que começaram a invocar o nome do Senhor, o que significa invocar o nome do Senhor? Jeová, ao contrário de Elohim, quando fala da criação, nós encontramos o nome hebraico Elohim, que Elohim representa a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Elohim é um nome múltiplo, é um nome plural, é o plural de Eloá. E essa relação de Elohim tinha a ver com a criação, mas não tinha a ver com uma relação pessoal com o homem, com o ser humano. Essa relação com o ser humano, pessoal, passou a existir no momento em que nós encontramos Jeová se relacionando com o ser humano. E muito mais depois no Novo Testamento, quando ele vem em carne e ossos, né? O próprio Senhor, Jeová, vem ao mundo, na pessoa de Jesus, e passa a ser chamado então Filho do Homem, porque ele adotou a humanidade. Ele não era homem na eternidade. Ele passou a ser homem quando ele encarnou aqui na Virgem e nasceu de uma virgem, nasceu com um corpo humano, nasceu com um corpo de carne, sem pecado, sem possibilidade de pecar, sem nunca ter pecado e nem poderia pecar, porque ele é o Todo-Poderoso. Ele é o que era e o que há de vir, aquele que é eterno, né? Então, esse mesmo Jeová que encarnou aqui nesse mundo, ele já começa um relacionamento com os homens lá atrás, depois que eles saem do Jardim do Éden. E principalmente agora com a linhagem de Abel, com a linhagem de Sete, melhor dizendo, né? De Abel, que depois viria Sete. E aí então se começa a invocar o nome do Senhor. E o que significa invocar o nome do Senhor? Invocar o nome do Senhor não é simplesmente reconhecer a Deus como Criador de todas as coisas. Isso Caim e os descendentes dele reconheciam. Então eles queriam ficar só na criação. Eles não queriam sair da criação para as promessas. Agora, Abel, ele já começa, ele aparece em cena fundamentando-se numa promessa. Porque ele escutou de seus pais que lá no Éden Deus havia prometido que da descendência, né, da semente da mulher, viria um que esmagaria a cabeça da serpente. E depois, o Senhor lá no Éden tinha feito também uma coisa que ficaria gravada
na mente de Adão e Eva, e passaria isso então para Abel, que era o Senhor ter sacrificado um animal inocente para cobrir a nudez do homem. Então ali estava uma promessa que se concretizaria algum dia, que era a de um substituto do pecador morrendo para salvar o pecador. E Abel então teve esse discernimento e ofereceu um sacrifício de sangue para o Senhor. O Senhor se agradou do sacrifício de Abel, mas não se agradou do sacrifício de Caim, que tinha a ver com as suas obras na terra. E aí nós vamos distinguir essa linhagem nova. Não vai mais falar da linhagem de Caim, depois que aparece, que termina o capítulo 4 de Gênesis, e nós vamos ver que essa linhagem nova, que espera no Senhor, que invoca o nome do Senhor, invoca por quê? Porque invoca a lembrança das promessas feitas pelo Senhor lá no Éden já. Então vai ser sempre assim, ao longo de toda a Bíblia, você vai escutar a frase, invocar o nome do Senhor. Então, o invocar significa o pacote todo, a combo, que contém o entendimento de que Deus prometeu uma solução para o pecado do homem através da morte de um inocente, de um substituto inocente. Isso aí é o que vem no pacote de invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor significa aceitar com gratidão o livramento que Deus me deu e, recorrendo a Ele por seu nome Jeová, glorificá-lo como aquele que é imutável e que nunca falha em cumprir suas promessas. Ficou com dúvidas? Assista o restante deste vídeo no canal Mário Persona, seguindo o link na descrição.